Por que Jesus foi tentado no deserto? A batalha que revela quem ele é. Você já parou para pensar por que Jesus, o Filho de Deus, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo? Por que ele não começou seu ministério diretamente com milagres, pregações poderosas e multidões o seguindo? A história da tentação de Jesus no deserto, registrada em Mateus 4:1-11, é muito mais do que uma narrativa bíblica. Ela revela um profundo mistério espiritual, um exemplo poderoso de obediência e uma mensagem que transforma a nossa vida hoje. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa história e descobrir por que Jesus precisou enfrentar o deserto antes de começar sua missão na Terra. Mas antes de seguir, já aproveita para curtir este vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Assim, você não perde nenhuma das próximas mensagens e ajuda mais pessoas a conhecerem a palavra de Deus. O cenário do deserto, onde tudo parece silêncio. Quando a Bíblia fala que Jesus foi levado ao deserto, não está apenas descrevendo um lugar físico. O deserto é um ambiente árido, solitário e sem recursos. Ali não há distrações, conforto ou aplausos. Apenas silêncio, sede e calor escaldante durante o dia, seguido de noites geladas. É nesse cenário de extrema vulnerabilidade que Jesus se encontra. Por que Deus permitiria isso? Porque é no silêncio do deserto que a voz de Deus se torna mais clara. É ali que tudo o que é superficial é tirado e o coração se revela. Jesus estava prestes a iniciar o maior ministério da história, que culminaria na cruz e na ressurreição. Antes disso, ele precisava passar pelo teste do caráter, pela aprovação diante do Pai e enfrentar diretamente o inimigo que tentaria desviá-lo de sua missão. Quando olhamos para a nossa vida, também percebemos que muitas vezes o deserto é necessário. Você já passou por momentos em que tudo parecia estar parado? Em que as portas não se abriam e você sentia como se estivesse sozinho? É justamente nesse tipo de cenário que Deus nos fortalece e nos prepara para grandes vitórias. Se você está vivendo um deserto espiritual hoje, lembre-se, Jesus também esteve lá. Ele sabe como é e ele venceu, guiado pelo Espírito, não pelo acaso. Um detalhe poderoso nessa história está em Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Perceba, não foi o inimigo que o levou para lá. Foi o Espírito Santo. Isso mostra que a tentação não pegou Jesus de surpresa, nem foi uma armadilha fora do controle de Deus. Tudo fazia parte do plano divino. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, achamos que estamos fora da vontade de Deus. Mas assim como Jesus, podemos estar exatamente onde Deus quer que estejamos. O deserto não é sinal de abandono, é sinal de treinamento. Jesus precisava estar no deserto porque estava prestes a representar toda a humanidade. Ele seria o segundo Adão, mas ao contrário do primeiro, ele venceria a tentação. A vitória de Jesus no deserto seria uma prévia da vitória na cruz. A fome de 40 dias, a vulnerabilidade do Salvador. A Bíblia relata que Jesus passou 40 dias em jejum antes de ser tentado. Imagine a fraqueza física, a fome intensa, o corpo debilitado. Satanás aproveitou esse momento de vulnerabilidade para lançar seus ataques. Mas por que Jesus permitiu chegar a esse ponto? Porque ele veio para se identificar conosco. Ele não venceu a tentação como um ser sobrenatural inalcançável. Ele venceu como um homem cheio do Espírito Santo. Isso significa que a vitória que Jesus teve no deserto também está disponível para nós, quando confiamos em Deus e na sua palavra. A primeira tentação foi simples, mas poderosa. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mateus 4:3. Satanás sabia que Jesus tinha poder para fazer isso. Mas Jesus não estava no deserto para provar quem era. Ele estava lá para obedecer ao Pai. Sua resposta foi clara. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Mateus 4:4. Veja que incrível. Jesus estava com fome, mas recusou usar seu poder para satisfazer a si mesmo. Ele confiou no Pai. Isso nos ensina que nem sempre o caminho mais fácil é o caminho certo. Muitas vezes o inimigo vai tentar nos oferecer soluções rápidas, atalhos para fugir da dor ou da espera. Mas seguir esses atalhos pode nos afastar do plano de Deus. 3 tentativas, 3 vitórias. A tentação no deserto aconteceu em 3 etapas, cada uma revelando uma área onde nós, seres humanos, também somos tentados. Tentação da carne, Mateus 4:3-4. Satisfazer uma necessidade física fora da vontade de Deus. Tentação da vaidade, Mateus 4:5-7. Mostrar poder e exigir reconhecimento. Tentação do poder, Mateus 4:8-10. Buscar glória e autoridade sem passar pelo caminho da cruz. Em todas elas, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Isso nos mostra que não importa o tipo de ataque que enfrentamos, a Bíblia é a nossa arma mais poderosa. Lições do deserto para a nossa vida. Essa história não está na Bíblia apenas para admirarmos Jesus, mas para aprendermos a segui-lo. Veja algumas lições práticas. O deserto não é abandono, é treinamento. Deus usa momentos difíceis para nos preparar para coisas maiores. A tentação não é pecado. Jesus foi tentado, mas não pecou. Pecar é ceder, não ser tentado. A palavra de Deus é essencial. Em cada ataque, Jesus usou a Escritura para se defender. Isso nos ensina a importância de estudar e memorizar a Bíblia. O Espírito Santo é nosso guia. Assim como Jesus foi guiado pelo Espírito, nós também precisamos andar em comunhão com Ele para vencer as tentações. Se hoje você está passando por um deserto, lembre-se, Jesus venceu para te mostrar que a vitória é possível. Ele entende a sua dor, sabe o que é ser tentado e tem poder para te ajudar. Uma preparação para a cruz. Ao vencer o diabo no deserto, Jesus provou que estava pronto para cumprir sua missão. Essa foi uma batalha espiritual intensa, mas necessária, que apontava para a maior batalha que ele enfrentaria: a cruz. Se Jesus tivesse falhado aqui, toda a história da salvação estaria comprometida. Mas ele permaneceu firme, e essa vitória é o alicerce da nossa fé. 1. A tentação da carne. Satisfação. Fora da vontade de Deus. A primeira investida de Satanás foi simples e direta. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mateus 4:3. Jesus estava em jejum havia 40 dias. Ele estava com fome, fraco fisicamente, mas espiritual e emocionalmente firme. O diabo tentou levá-lo a usar seu poder para satisfazer uma necessidade legítima fora do tempo e da vontade do Pai. Quantas vezes isso acontece conosco? Às vezes, as tentações não são sobre coisas ruins em si, mas sobre fazer coisas certas do jeito errado. Deus nos deu desejos legítimos, fome, sede, necessidade de amor, descanso e até prosperidade. Mas Satanás tenta nos oferecer atalhos, caminhos fáceis para suprir essas necessidades. Jesus responde com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Essa resposta nos ensina que a nossa vida não depende apenas do que é físico, mas principalmente daquilo que vem de Deus. Aplicação prática. Não aceite atalhos do inimigo. Espere o tempo certo de Deus. Alimente-se espiritualmente. A palavra de Deus é tão vital quanto o pão para o corpo. Rejeite a tentação de buscar satisfação fora da presença de Deus. 2. A tentação da vaidade. Testar Deus para mostrar poder. A segunda tentação foi ainda mais sutil. Satanás levou Jesus ao ponto mais alto do templo e disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Mateus 4:6. Veja que astúcia. O inimigo usa a própria Bíblia para tentar enganar Jesus. Ele cita o Salmo 91, mas distorce o sentido. A ideia era fazer Jesus provar que era o Filho de Deus com um ato espetacular, chamando a atenção.
Essa é a tentação da vaidade espiritual. Querer mostrar poder, ser reconhecido, provar algo para os outros. Mas Jesus responde: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Ele sabia que usar o poder de Deus para impressionar ou se exibir seria uma afronta ao Pai. Aplicação prática. Nem toda oportunidade de mostrar fé vem de Deus. Algumas são armadilhas para inflar nosso ego. A verdadeira fé não exige sinais espetaculares para confiar em Deus. Cuidado com interpretações distorcidas da Bíblia. Satanás conhece a Escritura, mas a usa para enganar. 3. A tentação do poder. Glória sem cruz. A terceira tentação é a mais direta. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mateus 4:9. Satanás mostrou todos os reinos do mundo e suas riquezas, oferecendo glória e poder sem o caminho da cruz. Ele estava dizendo: você pode ser rei sem sofrer, sem obedecer ao Pai, sem salvar a humanidade. Basta me adorar. Essa proposta parecia tentadora. Evitar dor, sofrimento, rejeição e morte. Mas Jesus sabia que qualquer glória sem obediência a Deus é falsa. Sua resposta foi firme: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mateus 4:10. Aplicação prática. O inimigo sempre oferece caminhos fáceis que custam caro espiritualmente. O poder e a glória do mundo não se comparam à recompensa eterna. Nossa adoração deve ser exclusivamente a Deus, não ao sucesso, dinheiro ou fama. Se esta palavra falou ao seu coração, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novos conteúdos e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje.